Gente, olha, é o seguinte, olha, nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre a bacia sedimentar do Recôncavo Baiano. Essa bacia está localizada na região Nordeste, né? Mais precisamente na porção leste do estado da Bahia. Nesse slide aqui, a gente pode ter uma boa ideia da sua localização. Essa bacia aqui, ela tem uma área aproximada em torno de 11.500 km². Limita-se aqui a leste pela Falha de Salvador, a oeste pela Falha de Maragogipe. A norte a gente pode ver aqui a bacia de Tucano e ao sul a bacia de Camamu, que a gente pode ver inclusive a cidade de Salvador. Apenas para contextualizar, vamos falar um pouco aqui sobre a história geológica, ou seja, o ambiente geológico que permitiu a formação dessa bacia sedimentar. Realmente, uma forma bastante genérica, né? Para facilitar o entendimento de como se deu o processo de deposição de sedimentos nessa bacia, sedimentado recôncavo. Nós não vamos entrar aqui em detalhes relativamente à deriva continental, tectônica de placas, né? Nada disso. Apenas uma abordagem rápida, apenas para contextualizar o que vai ser dito logo a seguir. Como é bastante conhecido, muito antes da formação dos continentes existia o Pangeia. Pangeia é uma imensa massa de terra banhada apenas por um único oceano. Falando aqui, em torno de 200, 500 milhões de anos. E a gente sabe muito bem que os continentes eles não são estáticos, né? Se movimentam ao longo da crosta, e com esse movimento se Pangeia, então, essa grande massa terrestre se fragmentou em duas massas distintas. Uma predominantemente no hemisfério norte, né, chamada de Laurásia, e a outra no sul, aqui chamada de Gondwana. Desconsiderando, portanto, o Laurásia, que não faz parte do escopo desse vídeo, vamos fazer referência apenas ao continente Gondwana, que é o que efetivamente nos interessa. O continente Gondwana incluía a maior parte das zonas de terra firme, que hoje inclui a América do Sul, né? A África, Índia, Austrália e também a Antártida. E perfeitamente aceito que a cultura do Gondwana tenha dado origem à costa oriental da América do Sul e à costa ocidental da África. E para que isso tenha acontecido, houve a necessidade de um arqueamento crustal, evoluindo para um processo de rifteamento. Isso faz, então, com que os dois continentes fossem separados, ou seja, fazendo com que a América do Sul fosse separada do continente africano. Obviamente, instalando-se entre eles, então, o Oceano Atlântico. Rift em geologia significa uma fenda, falha, uma abertura, né? Essa abertura é tanto de afinamento e ruptura da crosta terrestre em razão de forças distensivas atuantes aqui na superfície da crosta. E isso então fez com que uma placa movimentasse em direção à África e a outra em direção à América, originando então dessa forma o Oceano Atlântico, que se encaixou aqui nesse. A gente pode ver aqui nessa figura embaixo uma sequência tecnosedimentar que dá uma ideia de como se deu essa evolução. Os primeiros falhamentos até a separação dos dois continentes que separam a América do Sul e a África. Esse arqueamento aqui é consequência de pressões magmáticas que provocaram forças distensivas, gerando um conjunto de falhas que dá início então ao processo de rifteamento. O magma atuando fortemente aqui nessa região, ele provoca o início de abertura desse rift, iniciando-se então a formação do Oceano.
a separação entre os dois continentes, dando configuração atual do Oceano Atlântico, representado aqui por essa figurinha aqui embaixo. Gente, é o seguinte, olha, eu estou falando isso apenas para contextualizar, ou seja, dizer o seguinte, olha, a origem e a evolução da bacia sedimentar do oceano estão relacionadas com os estágios iniciais da formação do Atlântico Sul e da margem continental brasileira. Portanto, a bacia do Recôncavo Baiano surgiu em função de esforços distintivos aqui no Gondwana, onde uma placa se desloca em direção ao continente africano e a outra em direção à América do Sul. Essas forças atuando em sentido oposto dão origem ao processo de rifteamento e, subsequentemente, a essas estruturas menores chamadas graben. E a gente mostra um graben que está situado no continente, onde se desenvolveu as condições necessárias de deposição de sedimentos, dando origem à bacia sedimentar do Recôncavo Baiano. Na costa leste do Brasil, além da bacia do Recôncavo, existem diversas outras bacias sedimentares. A gente pode citar aqui como exemplo a bacia do Tucano, a bacia Sergipe-Alagoas, a bacia de Campos, entre outros. Trata-se tanto de bacias costeiras e cujo processo deposicional foi identificado 4 mega-unidades de deposição. Essas mega-unidades de deposição são chamadas de sequências deposicionais. E essas sequências deposicionais refletem, sobretudo, o ambiente de deposição, o ambiente de sedimentação dominante. Essas sequências, elas foram denominadas de sequência do continente, sequência dos lagos, sequências do Golfo e sequência do mar. Na bacia do Recôncavo, estão presentes apenas a sequência do continente e a sequência dos lagos. E como nós estamos tratando aqui apenas da bacia do Recôncavo, nós vamos então nos restringir apenas a essas duas sequências. Ou seja, nós vamos fazer algumas abordagens apenas da sequência do continente e a sequência dos lagos. Nesse próximo slide aqui, eu fiz um resumo para ver se eu consigo ser um pouco mais didático. A gente pode ver aqui, né, a sequência do continente, aqui na parte de baixo desse slide, onde são descritas rochas mais antigas e, sequencialmente, as mais recentes em direção aqui ao topo. Portanto, a gente vê a sequência do continente aqui abrangendo o grupo Brotas e das mais recentes é que foi depositado os sedimentos da sequência dos lagos. Relativamente à sequência do continente, nós podemos dizer o seguinte, no final do Jurássico, houve uma alternância no processo de sedimentação, onde foram depositados lamitos vermelhos de origem lacustre e arenitos depositados por sistemas fluviais. Lamitos são rochas sedimentares formadas pela litificação, ou seja, a transformação de sedimentos soltos em rochas sedimentares consolidadas. Essas rochas, em geral, não possuem, apesar de ser uma rocha sedimentar, em geral, ela não possui estratificação. Isso é que caracteriza, em geral, os lamitos. Tá? E essas intercalações entre os lamitos e arenitos têm sido interpretadas como resultantes de repetidas alternâncias da razão entre as taxas de subsidência da bacia e as taxas de deposição. Assim, os membros afligidos aqui e o membro capianga da formação aliança seriam os registros de sedimentação lacustrina, onde as taxas de subsidência da bacia excediam as taxas de deposição. Enquanto o membro Boipeba e da formação aliança aqui e a formação Sergi aqui em cima indicariam períodos onde as taxas de deposição suplantavam as taxas de subsidência.
Aqui, na realidade, aconteceu o seguinte: olha, a alternância de deposição fluvial sobre a deposição lacustrina, e em seguida essa deposição fluvial foi recoberta por novos sedimentos lacustres do membro Capianga. Posteriormente, sobre essas argilas lacustrinas do membro Capianga, houve uma progradação e a imposição de areias grosseiras, predominantemente fluviais, que são responsáveis, então, pela formação sergítica que está aqui em cima. Todo esse pacote sedimentar aqui, que a gente está se referindo como sequência do continente, é que se constitui, então, um grupo Brotas. E esse grupo Brotas é subdividido, então, nas formações Aliança e Sergipe. A formação Aliança, por sua vez, se subdivide nos membros afligidos, o membro Boipeba e o membro Capianga, conforme mostrado aqui. Após esse processo de sedimentação que a gente está se referindo aqui como sequência do continente, deu-se início, então, sistemas de deposição denominado sequência dos lagos. Isso se deu da seguinte forma. Houve um acentuado basculamento da bacia, propiciando uma transgressão e impedindo a progradação do sistema fluvial que depositava aqui os areníceos da formação Sergipe. Ou seja, houve uma parada em função do sedimento aqui da formação Sergipe, em função desse basculamento da bacia. E é nessa fase, nesse novo evento geológico, nessa nova etapa de sedimentação, é que é dado o nome, então, da sequência dos lagos. E nessa sequência dos lagos, novas lamas avermelhadas, denominadas de formação Itaparica, seriam depositados e culminando com uma progradação mais intensa, quando grande parte da região foi assoreada por sistemas fluviais, que é exatamente esse membro Água Grande aqui. Uma das características do processo deposicional aqui da sequência dos lagos foi uma subsidência diferencial no flanco leste, né? Isso em função de movimentos sintectônicos que propiciavam a deposição de argilas escuras e orgânicas que viriam a se constituir aqui o membro Tauá, Gomo e Maracangalha aqui da formação Canteiros. A engenheirada tem que se preocupar com esse material extremamente expansivo. Assim, um dos grandes responsáveis era a origem do maçã. Esses movimentos sintectônicos, sobretudo nas proximidades das falhas que delimitam a bacia, permitiram a deposição de blocos de rochas oriundas do continente para dentro da bacia. Ou seja, é possível, então, a ocorrência de blocos de gneiss no interior da bacia, fruto desse movimento tectônico que se constitui aqui a formação Salvador. Concomitantemente a esses movimentos sintectônicos, né, sistemas fluviais forneciam areias e lamas também, formando os lobos de frente deltaica, que se constitui, então, o grupo Ilhas. Muito cuidado com esse grupo também, né? Esse grupo Ilhas, em função dos solos expansivos, fruto da alteração dos seus soleiros, tanto da formação Marfim como da formação Pujuque. Nas áreas mais a norte e nordeste, extensas planícies fluviais progradaram para sul e sudeste, assoreando progressivamente a bacia. E a esse material é dado o nome de Formação São Sebastião. A Formação São Sebastião, portanto, reflete uma sequência de arenitos, siltitos e folhelho do Cretáceo inferior, e se caracteriza por se constituir, inclusive, um excelente aquífero. E numa fase mais recente de deposição, ocorre, então, a formação Marizal e a formação Barreiras aqui. A formação Marizal, ela é caracterizada basicamente por arenitos, né, que se caracteriza também por apresentar águas de boa qualidade. Né? Uma boa parte
do Polo Industrial de Camaçari foi implantado, inclusive, sobre segmentos da formação Bariçal. A formação Barreiras constitui sedimentos terrígenos, né, esculpidos em tabuleiros, que afloram em toda a costa nordestina. Na realidade, o termo surgiu com uma conotação muito mais morfológica do que litológica. Diferentemente, desde o litoral do Rio de Janeiro até o estado. Eu tive a oportunidade de trabalhar na usina hidrelétrica de Tucuruí, no estado do Pará. E na região também, a formação Barreiras, litologicamente, não tem absolutamente nada a ver com essa formação Barreiras daqui da cidade de Salvador. A única coisa em comum que a gente poderia dizer é o fato de tratar-se ambos de cobertura do TCA. Apenas isso. Gente, é o seguinte. Era isso que eu queria falar. Obviamente, se algum colega quiser se aprofundar sobre o assunto, eu diria que a Petrobras talvez seja a instituição mais indicada de se fazer uma pesquisa. Muitos estudos realizados na bacia sedimentada, realizados pela Petrobras. Coloquei aqui esse slide, uma coluna estratigráfica que mostra basicamente as unidades litológicas que eu me referi aqui nesse vídeo. E apenas para concluir, eu chamo a atenção, caso algum colega venha trabalhar na bacia sedimentada do Recôncavo Baiano, e numa situação em que esteja numa área em que aflora os folheiros da formação Pojuca, formação Marfim, que fazem parte do grupo Ilhas, como também os membros Tauá, Gomo e Maracangalha, que fazem parte da formação Candeias, deve tomar o maior cuidado por se tratar de solos extremamente expansivos, dispensando comentários relativamente aos danos que podem causar em obras de engenharia. Eu diria, inclusive, que solos expansivos é uma notação essencialmente geotécnica. Inclusive, comportaria, inclusive, um vídeo específico, né, para falar sobre o assunto. Apenas para complementar, eu diria também que esse membro médio aqui da formação São Sebastião, membro passagem dos Teixeiras, também deve tomar cuidado em função das suas também características expansivas. Lembro muito bem quando, na implantação da doutora Pedra do Cavalo, né, na região da Cova do Defunto, discutimos bastante sobre a estabilidade da escavação da vala da doutora. Parte dela atravessa um membro passagem do Teixeira aqui da formação São Sebastião. Pessoal, é o seguinte, olha, nós vamos finalizar esse vídeo aqui. Hoje, no dia 12 de janeiro, aniversário de graduação do curso de Geologia pelo Instituto de Geociência da UFBA. Isso foi no ano de 1974. Eu sou da turma de 73, cuja colação de grau foi no dia 12 de janeiro de 1974, portanto, fazendo hoje 51 anos, portanto, pouco mais de meio século. Eu quero aproveitar aqui e parabenizar todos os meus colegas de curso. Infelizmente, alguns deles já se foram. Um grande abraço a todos.